né? A gente vai meio que pegar o gancho da última aula, né? A gente, na última aula, falou de sinais, certo? Né? Diferente, a gente falou de sinais, não do degrau unitário, né? Nem do impulso unitário, a gente falou daquele do E elevado, né? Então, a gente falou do degrau unitário, mas não foi na última aula, foi na aula anterior, né? Depois a gente falou do delta, né? E o delta basicamente é a derivada do degrau unitário, tá? Depois a gente falou de algumas propriedades do delta, certo? Isso já faz muito tempo, né? E a gente fez os exercícios. Aí depois a gente falou na última aula a gente começou falando sobre isso, falando da função exponencial, né? Da função exponencial. Quer ver uma coisa que eu não fiz, é legal fazer? Então na função exponencial a gente viu que a gente pode basicamente ter, né? Você tem, a função exponencial é essa aqui, né? Você pega um e elevado a st, né? Só que esse s aqui é um número real mais um número complexo. Aí você tem e elevado a sigma mais j ômega t. Aí você vai ter e elevado a sigma t mais j ômega t. Mas a gente sabe que isso aqui é e elevado a sigma t mais e elevado a j ômega t. Isso aqui vai ser e elevado a sigma t, que multiplica e elevado a... mais cosseno de ômega t mais i seno de ômega t. Por quê? Porque e elevado a i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ, fórmula de Euler, não vou demonstrar. Tem várias demonstrações, a demonstração clássica é usando série de Taylor, a demonstração mais bonita que eu vi é usando derivada e integral. Linda. Simplesmente o cara coloca ele chama isso aí de um número qualquer z, aí deriva em relação a θ, não sei o que, integra novamente, e aí você vê que dá exatamente um e elevado. E qual é a derivada que dá igual, né, à própria função? É o e, né, o e elevado a x, não é isso? E aí ele mostra que é o e elevado a i θ. Bem legal mesmo. Top. Bom, nós temos aqui então, você tem então aqui uma exponencial normal, que é uma coisa que pode ser assim ou assim, sempre passando no ponto 1, né? Que é quando t igual a 0, certo? E aí isso aqui, por exemplo, se você não tiver, quando é que você não tem cosseno e seno? É quando você tem um ômega igual a 0, aí você não tem cosseno e seno. Quando é que você não tem exponencial? É quando você tem isso aqui igual a 1, ou seja, quando sigma, né? Aqui tem uma parte, tem um número que é complexo. Quando isso aqui for igual a 0, né? O que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual a 1, né? Então, quando você não tem isso aqui também vai ser igual a 1, né? E quando você tem as duas coisas, é quando o ômega é diferente de 0 e quando o sigma é diferente de 0. Sigma igual a 0, ômega é diferente de 0, senoide. Ômega igual a 0, sigma é diferente de 0, exponencial. Sigma é diferente de 0, sigma é igual a 0 e ômega é igual a 0, constante, porque dá uma constante. Teoricamente, se você botar um K aqui, por exemplo, né? Porque aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1 vezes 1 vezes a constante K. Ok? Seria uma coisa assim, ó. Tá? Isso aqui seria sigma igual a 0, ômega igual a 0. Isso aqui seria ômega igual a 0, isso aqui também ômega igual a 0. Né? Por quê? Porque aí você tem isso aqui igual a 1. Né? E aí você tem isso aqui, ó, uma senoide ou uma cossenoide, alguma coisa assim. Né? Aqui é quando sigma igual a 0. Tá? E você tem quando... E você tem também quando você tem isso, ó, uma coisa assim, ó. Né? Ou você tem uma coisa assim. Isso a gente viu na aula passada, tá? Isso aqui é uma senoide amortecida, isso aqui é uma senoide crescente, né? O que acontece aqui? Aqui, tanto o sigma quanto o ômega são diferentes de 0, tá? Aí aparece isso. Por que a gente fala então desse cara E elevado a ST? Porque, cara, isso aqui é um cara
super importante, ele pode gerar um monte de formas de onda. A gente viu lá que transformado de Laplace vai usar ele. Transformado de Fourier é ele, porque a transformada de Laplace de uma função, já posso até escrever aqui, é a integral de menos infinito até mais infinito da função multiplicado por menos st dt. Como S é igual a sigma mais j ômega, ou seja, é um número complexo que tem parte real e parte imaginária, isso aqui vai ser integral de menos infinito até mais infinito, de x de t elevado a menos sigma mais j ômega t dt. E aí, ó, você até pode escrever assim, transformada de Laplace, você pode escrever assim. Normalmente ninguém escreve assim, mas ele pode escrever assim, ó. Tá? E aí, por que eu estou falando que você pode escrever assim? Primeiro que pode, porque o S é sigma mais j ômega, é só matemática, que é álgebra, não estou fazendo nada de cálculo aqui. E eu falo que pode escrever assim, porque às vezes você mostra que a transformada de Laplace nada mais é do que a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é igualzinha de Laplace, só que não tem esse termo. Então tem gente que chama a transformada de Laplace sendo a transformada de Fourier quando você coloca um e elevado a menos sigma t, ou tem gente que fala que a transformada de Fourier é a transformada de Laplace sem o e elevado a sigma, ou seja, quando sigma igual a zero. Quando sigma igual a zero, quanto é que vai dar e elevado a zero? 1. Vai ficar só o e elevado a j ômega t, que é exatamente a transformada de Fourier, tá ok? A gente falou isso na aula passada, ok? Falamos também de sinais pares e ímpares, tá ok? Muito importante, só que eu não fiz um exemplo que eu fiz na aula de hoje, eu acho que não, né? Por exemplo, ó, eu dei vários exemplos. Esse sinal aqui que eu vou colocar é par ou ímpar? O que vocês acham? Par, beleza. Par. Esse sinal aqui que eu vou colocar é par ou ímpar? Ímpar, beleza. Tá, e esse sinal aqui? É o quê? Hein? Não é nem par, nem ímpar. Então não tem nenhuma simetria. Mas eu falei o seguinte, que todo sinal tem uma parte par e tem uma parte ímpar, não tem? Vocês lembram que eu falei que FE de t é F de t mais F de menos t dividido por 2. E FO de t é igual a F de t menos F de menos t dividido por 2. Só que não, é isso mesmo, desculpe, falei besteira aqui, tá? Agora pergunta, divide esse sinal aí numa parte par e numa parte ímpar. Faz esse exercício que eu acabei de colocar. Vamos dizer que isso aqui é F de t. Não vou deslocar não, o máximo que eu vou fazer é inverter. Quanto é que é F de t? Não é esse cara aí? Quanto é F de menos t? Vocês já sabem fazer F de menos t. Quanto é F de menos t? F de menos t, galera. Vocês já aprenderam isso. Operação com sinais. Certo? Somos 2. Vai dar o quê? Vai dar um sinalzão que tem valor o quê? 2. Mas você não quer isso. Você quer metade disso. Vai dar o quê, então? Vai dar um sinalzão que tem tamanho quanto? 1. Isso aqui é a parte par de F de t, que é esse cara aqui. Façam a parte ímpar agora. Façam a parte ímpar. A parte ímpar está até na tela aí para vocês fazerem. Coloca o F de t. Já está aí. Menos F de menos t, como é que desenha isso? Como é que desenha menos F de menos t? Vou botar o F de t aqui. Como é que você deve... Esse aqui é o F de t. Como é que é o menos F de menos t? Hein? Como é que é? Assim? Hein? Como é que é? Negativo lá, aqui no eixo Y, exatamente. Valendo quanto?
Menos 2. Porque aqui não é o f de menos t? Não é o f de menos t? Menos f de menos t. Faz o f de menos t e inverte. Sim? Tá. Agora soma os dois caras. Vai dar o quê? Quando você somar os dois sinais? Vai ser 0. Não vai ser 0. Soma. Isso aqui vai somar com quem? Quanto é que vale aqui? Com 0. Vai dar o quê? Vai dar ele próprio. Isso aqui vai somar com quem? Com esse cara aqui, não é? Vai dar ele quê? Vai dar ele próprio. Só que aqui é quanto? 2, aqui é quanto? Menos 2. É só isso que tem que fazer? Tem que fazer o que agora? Dividir por 2. Então é aqui 1 e é aqui menos 1. Pergunta: se não aqui é par ou ímpar? Porra, tem que ser ímpar, né? Porque eu usei a fórmula geral. É ímpar, não é? Mas dá para ver que é ímpar? Dá, né? Olha aqui, ele é simétrico todo em relação ao eixo zero, ao ponto zero, lembra? Ímpar é simétrico em relação ao ponto zero. Tá? Legal. E esse sinal aqui é par ou ímpar? Porra, par, né? Também tem que ser par, certo? Concordam? Tem que ser par? Eu usei a fórmula para encontrar o par. Esse mais esse. Vamos pegar agora e somar os dois. Vou deixar esse aqui e vou desenhar o outro. Posso desenhar outro, vou desenhar numa cor diferente. O outro não é assim, ó? Não é? Soma o preto com o verde. Aqui vai dar quanto? Vai dar 0. E aqui vai dar quanto? É o sinal original? Ainda bem, né? Ainda bem que é o sinal original, né? Por quê? Porque o sinal original dizia o quê? Dizia que você tem que, né, fazer o quê? Você pode dividir num sinal par e num sinal ímpar. A soma deles é o próprio sinal. Foi isso que eu fiz. Viram um exemplo? Né? Pior que a gente vai usar isso aqui mais tarde, vocês vão ver. Se for bom, assim, dá para ver fácil, né? Qual seriam os outros. Ah, não, claro, presta atenção. Se você, olhando isso aqui, se você me dá esse sinal aqui, eu já te digo direto quem vai ser. Mas se você me dá um sinal assim, e falar qual é a parte par, qual é a parte ímpar, desculpa aí, vai dar trabalho, tá? Vai dar trabalho, certo? Ok? Na verdade não dá nem muito trabalho não, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui seria a parte par e aqui seria a parte ímpar, assim, sabe? Mais ou menos assim, tá ok? E aí quando você somar aqui, ó, vai zerar, tá vendo? Parte ímpar. E quando você somar 2 vezes a parte par aqui, vai subir, você tá entendendo? Ok? Então seria um sinal assim e outro sinal assim. Não é tão complicado, né? Mas tem sinais que é mais complicado de fazer, tá certo? A gente fez na aula passada uma coisa interessante, a gente mostrou que o E elevado... A gente chegou a fazer isso? Acho que chegou, né? Pegou que o E elevado é o seno e o cosseno são as partes pares. Fiz sim, ó. Isso aqui, ó. Legal. Aí a gente entrou depois em quê? É que eu não fiz um exercício gráfico assim, queria fazer com vocês, por isso que eu voltei. Aí eu falei sobre sistemas lineares e não lineares, vocês lembram disso? Lembro, mas já esqueci, foi ontem, né? Ok? Foi ontem. Vou fazer de novo de uma maneira que vai ficar mais fácil. É verdade. O que eu falei que tinha que acontecer para o sistema ser, para ser linear? Eu falei o seguinte: se você entra com um sinal x1 de t e a saída foi y1 de t, se eu entrar com um sinal x2 de t e a saída foi y2 de t, se eu entrar com um sinal, um terceiro sinal, se eu colocar um terceiro sinal, x3 de t, o que vai sair é y3 de t, tá? O que é um sinal linear? Ele tem que obedecer primeiro isso que eu vou falar agora. Se esse x3 aqui for a soma de x1 de t com x2 de t, isso aqui for a soma, tá? A saída tem que ser a soma de y1 com y2, entendeu o que eu tô falando? Tem que ser a soma de y1 com y2. Ou seja, o y3 tem que ser igual a isso, certo? Tem que ser igual. Se ele não for igual,
não é linear, certo? Não é linear, ok? Não é linear. Mas se for igual, é linear. Mas precisa de mais uma coisa. Agora a lâmpada piscou tudo. Foi o cara lá que deu uma cabeçada, dormiu, pum. Dormiu e já foi, e já é foda. Aula de sinais e sistemas, segundo tempo da tarde, quinta-feira, o saco já está lá no calcanhar, entendeu? Não tem condições, entendeu? E aí o cara, né? Faz que nem os colegas. Você não pensa que o IME, tudo certinho, todo mundo militar, né? Tudo certinho, ninguém faz zona. Você não tem ideia. Primeiro, a gente já fazia zona quando usava o uniforme. Presta atenção, no primeiro ano, todo mundo, mesmo na minha. Agora todo mundo é milico, todo mundo usa uniforme 5 anos. Mesmo que depois ele vá ser civil, mas ele usa uniforme 5 anos. Nada demais não, você tem que cortar o cabelo e botar uma farda. É até bom, suja menos roupa. É verdade, tua mãe vai gostar. Mas olha só, o que acontece? No primeiro ano todo mundo servia, isso sempre foi assim, agora não. Agora é no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. No meu ano, todo mundo servia no primeiro ano, no segundo ano é igual a vocês. A única diferença, eu já falei, é que não podia usar bermuda, porque não pode entrar em unidade militar de bermuda. Você pode até usar bermuda lá dentro, por exemplo, vai fazer educação física, não sei o quê, pode, mas não pode entrar. É regra. Beleza, ok. Cara, todo mundo milico, né? De farda, professores, alguns professores milicos, alguns outros professores civis. Porra, só que a gente estava no primeiro ano, cara. A gente ia estudar que nem um animal durante um ano. Que nem um animal, literalmente, todos os dias, até domingo, para passar naquela porra. Cara, o primeiro ano, a gente saía, eu saía quinta, sexta, sábado, domingo. Você está entendendo? Então, por exemplo, sexta-feira, a galera ficava assim aqui, na primeira fila, cara, de farda, cara, tava nem aí, cara. Aí o pior que é o seguinte, pô, galera boa, a maioria dos professores sofria com os alunos, sabe? Os alunos são bons. Muitas matérias o cara já tinha visto, coisas que a gente já tinha visto realmente, né, no curso, etc. Tinha um colega meu, ele está em Portugal agora. Cara, ele dormia muito. Mas dormia legal. Cara, e ele não tava, ele estava na frente, né? Aí estava dando aula de física, não sei o que, o cara escrevendo 3 quadros, cara, de uma equação escrota lá de eletromagnetismo, cara, não sei o que. Aí a porra do Roberto dormindo há 50 minutos. Aí ele acorda. Assim mesmo. Dá uma espreguiçada, literalmente, olha pro quadro. Levanta a mão. Aí o professor, o que foi, cara? Ele falou, professor, tá errado ali. Foi exatamente. E tava errado. Porra, professor, porra, volta a dormir aí, cara. Não atrapalha a aula, cara. Verdade. Porra, primeiro ano todo mundo de farda, não tava nem aí. Depois, nos outros anos, eu dormia também, né? Porque saía, mas aí saía menos, né? Nos outros anos, é que no primeiro ano você tá muito querendo, né, tirar o atraso. Um ano. Ah, tirou o atraso. Ué, o que você tinha fazendo? Cara, olha só, ninguém fazia nada, a não ser estudar, cara. Né? Quem tinha namorado perdeu. Atenção, perdeu, mané, né? Porra, ué, como é que você vai estudar? É foda, é escroto. Não dava, entendeu o que eu tô falando? Ou então achava que tinha, né? Cheio de chifre, né? Porra, claro, impossível, entendeu? A gente só saía pra, porra. Não, você não podia nem. Você até podia sair. Na época que eu saía, que é totalmente diferente de vocês, mas era igualzinho. Ficar. Só que não usava nem esse termo, né? Muito ficar. Mas pegava alguém, o pessoal falava, né? Então, era o que acontecia. Mas, pô, namorar era muito complicado. Né? Mesmo no primeiro ano do IME. Né? Isso no primeiro ano. Nos outros anos era mais fácil. Né? No segundo, no terceiro. Né? Depois que entrava na parte profissional era mais fácil. Entendeu? A maioria das pessoas, dos colegas, começou a namorar. Né? Mas assim, primeiro e segundo ano também era meio chato, mas ainda mais, pô, no curso preparatório não tinha de jeito maneira. Você só queria dormir. O máximo de diversão, já falei para vocês, o máximo de diversão que você fazia era depois da prova, que era no domingo a prova, só para você ter uma ideia, 4 horas de prova, todo domingo. Aí quando terminava a prova, o pessoal ia pro fliperama, que vocês nem sabem o que é, porque vocês são da geração videogame.
A minha geração não dava para ter, né? Tinha aqueles videogame merda em casa, no fliperama tinha aqueles jogos fodões, entendeu? Então, você ficava jogando no fliperama. Era o que você fazia, ele ficava 1h30 ali, eu voltava para cá, dormia o resto do domingo todo, entendeu? E segunda-feira a aula começando. Eu tinha aula terça, quinta e sábado de manhã eu tinha aula, de manhã e de tarde. Na segunda a aula começava, sempre 11h30, terminava 9h30, 10 da noite. Era sempre esquema. É loucura, não vale a pena. Só passa no IME, mas não vale a pena. Bom, voltando aqui. Linear é isso aqui, né? Se tiver também isso aqui, ó, presta atenção que é importante, ó. Se entrar um KX1, tem que sair também o quê? Um KY1, né? Tem que sair um KY1, né? Então isso aí, se acontecer essas duas coisas, é linear, tá? Aí a gente fez alguns exemplos. Deixa eu pegar os exemplos aqui, peraí. Deixa eu pegar os exemplos aqui. Olha só. Deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu ver se ele deixa eu pegar. Copiar. Ah, não, cara. Pô, vocês têm que aproveitar a faculdade. Eu sei que tem que estudar e tem que fazer tudo, mas, cara, aproveita a melhor época. Depois tem que trabalhar. Faz rolê, aproveita, sabe? Faz o que quiser, que depois vai ser muito pior. Tá? Porque trabalhar é disparado pior. Então, olha só, a gente fez alguns exemplos, né? Ok? Aí a gente mostrou, né, que se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, y de t é igual a 3x de t mais 2, né? A gente viu que dá não linear. A gente fez isso. Como é que a gente fez? A gente colocou, ó, entra x de t, x1 de t, sai 3x1 de t mais 2, que é o y1 de t, né? Entra x2 de t, sai 3x2 de t mais 2. O que é isso aqui? Isso aqui é o y2 de t. Se entrar, presta atenção, se entrar x1 de t mais x2 de t, o que vai sair? Né? Vai sair 3 vezes o que entrou, não é isso que aconteceu? Vai ser 3 vezes o que entrou, que é 3 vezes x1 de t mais x2 de t mais 2, não é isso? Não é? Por quê? Porque o que o sistema faz? Pega o que entra, multiplica por 3 e soma 2. Certo? Ok? Porém, isso aqui é diferente de y1 de t mais y2 de t. Por quê? É só olhar. y1 de t não é isso? y2 de t não é isso? Isso aqui é igual à soma disso? Não. Você teria que ser mais 4, concorda comigo? Não é isso que tinha que acontecer? Não é? Sim? Tá, mais 4. Então não é. Como é que a gente consegue ver isso? Ó, aí a gente fez o mais difícil, que é esse aqui, ó. Estou repetindo porque é importante isso, tá? A gente fez o mais difícil. A gente pegou e fez assim, ó. dy, é porque esse aqui não dá para colocar y1 igual a 3x1. A gente colocou assim, dy1 dt mais 3y1 de t é igual a x1. Aí você bota, ó, dy2 de t dt 3y2 de t é igual a x2. Agora presta atenção. Ó, agora pega, em vez de você pegar x1 e x2, né? Pega o x1 mais x2, né? E vamos ver se vai dar igual. Vamos pegar o x1 mais x2. Então, o que acontece? Deve ser uma coisa assim, ó, dy1 de t mais y2 de t dt mais 3y1 de t mais y2 de t. Agora olha só, olhando, não estou falando para esse, não faça nada, deixa assim,
Tá? O que é uma coisa igual a outra? É quando é exatamente igual, não é? Ok? A igual a A, certo? Ok? Ah, mas isso aqui é igual. Tudo bem, mas está de uma outra forma, não está? Então eu vou dizer que isso aqui é diferente. Legal? Se você olhar isso aqui, do jeito que está, vai ser diferente dessa soma, não vai ser diferente? Do jeito que está. Concorda comigo? Aqui não, ó. Aqui e aqui, a soma está igualzinha. Concorda que dá igualzinho? Mas aqui não está. Concorda que não está? Não está. Um está D de Y1 de T. Até lê que você vai ver. Um está dizendo assim, ó. dy1 de T dt mais dy2 de T dt mais 3y1 de T mais 3y2. Concordam? Não é isso que eu li? Agora eu vou ler aqui embaixo. D dt de y1 de T mais y2 de T mais 3 que multiplica y1 de T mais y2 de T. É a mesma coisa que eu li? Não. Porém, presta atenção, vamos executar isso aqui. Eu li uma coisa, mas vamos executar isso aqui. O que é a derivada da soma? Vou botar até de outra cor. Soma das derivadas. Derivada é um operador linear, galera. Certo? Que é a multiplicação entre parênteses por 3, não é a multiplicação de cada um dos valores? Então eu entrei com esse x1 e x2 aqui e cheguei nisso aqui, e que por acaso, ainda bem, é exatamente igual a quem? A isso aqui. Concordam que agora é exatamente igual? Exatamente igual? É exatamente igual. A não ser que eu tenha escrito alguma coisa errada, mas é exatamente igual, não é? Então, a aditividade, perfeito, não teve erro nenhum, certo? Ok? A homogeneidade, se eu botar um K, pessoal, não vai estar dificuldade nenhuma, certo? Coloca uma constante qualquer que vai dar certo, certo? Ok? Coloca uma constante qualquer que vai dar certo, ok? Beleza, tá, e aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero mostrar o seguinte, a gente mostrou um que não era linear, que era o outro que estava aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele. Peraí, tá aqui, já está aqui. Está aqui embaixo. Olha só esse aqui, ó. Esse aqui é assim, ó. Y de T, dy de T, dt, mais 3y de T é igual a x de T. Essa é a... Por que é isso aqui, Abel? Isso é o sistema. Ah, mas o sistema não é saída igual a alguma coisa na entrada? Sim. Porém, o que está acontecendo aqui, pessoal? Às vezes, você não tem uma relação tipo uma saída bonitinha, um y de T. Você tem uma derivada com o y de T. Isso acontece muito, vocês vão ver isso pra caramba lá em física não, desculpa, lá em controle, as equações diferenciais que representam um sistema, certo? E vai aparecer. Aí você não quer resolver com a equação diferencial, certo? Aí vocês vão usar transformar de Laplace. Por isso vocês aprendem a transformar de Laplace em sinais, e depois também tem uma recordação em controle. Quando eu for dar transformar de Laplace para vocês aqui no segundo bimestre, na segunda parte, a gente pode nem falar que é bimestre, o que vai acontecer? Eu vou dar exemplos para vocês que são interessantes para engenharia elétrica. Então vai ser aquilo tudo que vocês aprenderam de sistemas de primeira e segunda ordem em circuitos elétricos, esquece. O meu método é melhor. Porra, o método é teu? Não. O método é do Laplace, mas é melhor, vocês vão entender por quê. Quer ver? O professor de circuitos de primeira e segunda ordem, a professora, no caso a Camila, que foi que deu aula, foi ela? Foi. Perfeito, ótima professora, não tem nem o que falar. Ela dava um monte de casos, RL, RC, RLC em série, RLC em paralelo, R em série com LC em paralelo, L em série com RC em paralelo. Pô, tem uma porrada de casos, não concorda? Tinha que ter essas coisas, não é? Se tivesse 2 resistores, já quebrava as pernas. Se tivesse 2 resistores, certo? Se tivesse 2 indutores, porra, tá de sacanagem, né? Então, o que tinha que fazer? Tinha que de alguma forma fazer uma resistência equivalente, uma indutância equivalente, talvez até um Thevenin.
né? Beleza, ok. E aí? E aí dava muito mais trabalho. E mesmo assim, não pegaria todos os casos possíveis. Quando eu ensinar o método da Laplace, qualquer que seja o circuito, pode ter 20 resistores, 40 indutores, 400 capacitores, foda-se. Você simplesmente vai substituir todo mundo pelo equivalente Laplace. E aí vai trabalhar tudo como se fosse uma coisa algébrica, não vai ter equação diferencial. Porque o que quebra no RLC é que IC é C dV dt. E VL é L dI dt. São equações diferenciais. Eu até diria que são íntegros diferenciais. Você tem que fazer integral de um lado, às vezes. Se você for trabalhar só com correntes ou só com tensões, você vai ter que usar uma integral. Você vai ter que inverter o lado. Certo? Por quê? Porque o dual, né, um é dual do outro. O que o capacitor é para corrente, o indutor é para tensão. O que o indutor é para corrente, o capacitor é para tensão. É exatamente a mesma coisa. São coisas duais que a gente chama, tá? Por isso que a maioria das equações é igual, certo? É igual. Beleza, ok. Tá. Então, muitas vezes vocês vão ter coisas desse tipo, vocês vão usar Laplace para resolver. Então, vou mostrar exemplos usando isso, como faz para usar Laplace aqui. Vou utilizar Laplace para vocês trabalharem com circuitos elétricos e vou usar Laplace também, quer dizer, para trabalhar com um pouquinho de teoria de controle, mas aí basicamente quem vai usar mais é a nossa professora, que é a própria Camila mesmo, certo? Mas Laplace usa. Fourier, por exemplo, a gente usa direto para circuitos elétricos e também para princípios de telecomunicações e comunicações digitais. Fourier é um Laplace simplificado? Mas é que Laplace dá para usar sempre, mas é mais difícil. Fourier você não pode usar sempre, mas é mais fácil. Detalhe, quando vocês forem ver Fourier, vocês vão achar que é a pior transformada que vocês já viram na vida. Mas teoricamente Laplace é mais difícil. Teoricamente. Tá? Ok? Por quê? Porque Laplace é mais completa. Lembra? Eu já falei aqui no início da aula. Laplace, né, é Fourier com sigma mais. Certo? Ou Fourier mais simples, que é Laplace com sigma menos. Ok? Beleza. Chegamos nisso aqui. Aí a gente mostrou que isso aqui era não linear. Como é que a gente mostrou que isso aqui era não linear? Vocês lembram disso? Não, não lembro. Então vou botar primeiro aqui para ganhar um pouquinho de tempo, vou botar um 1 aqui já para facilitar a minha vida. Agora eu vou botar um 2 aqui. Tá? E agora eu vou colocar o x1 mais x2, certo? E quando eu coloco x1 mais x2, eu quero que apareça o quê? Eu quero que quando eu coloco x1 mais x2, que vai aparecer uma coisa assim, ó. y1 de t mais y2 de t, d y1 de t mais y2 de t, dt, mais 3 y1 de t, y2 de t, que vai dar aqui, ó. Deixa eu apagar essa porra aqui para não me atrapalhar. Que vai dar o x1 de t mais x2 de t. Mas na verdade, né? Olha só o que vai acontecer. Faz isso aqui agora. Quanto é que é a derivada da soma? Isso aqui vai ser y1 de t mais y2 de t, que multiplica... Vocês estão entendendo o que eu fiz, né? Eu só coloquei nos locais. Onde eu tinha x1, y1, x2, y2, eu botei x1, x2 e depois coloquei y1, y2. Certo? Foi exatamente o que eu fiz aqui, não foi? Aqui vai ser derivada de y1 de t, não é isso? dt mais derivada de y2 de t, dt. Certo? Aqui está tudo bem. Aqui vai ser 3y1 de t mais 3y2 de t. Então assim, tudo bem, é fácil fazer, certo? Agora presta uma atenção numa coisa. Soma esses caras aqui. Vai aparecer, olha aqui, y1 dy1, y2 dy2.
3y1, 3y2, ok? Sim? Agora soma esses caras aqui, 3y1, 3y2, y1 com dy1, y2 com dy2, então deu igual? Deu igual? Não, por quê? Aqui embaixo tem mais termos, concordam comigo? Quantos termos tem aqui? São só 2? Ou são quantos? São 4, galera. Tem o y1, dy2. Concordam comigo? A mais B, olha o que eu estou fazendo aqui, galera. A mais B, C mais D. Eu peguei aqui, só para deixar vocês, né, confusos, eu peguei só o A e o C e o B e o D. Mas está faltando quem? Está faltando o AD e o BC. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Não. Faz a multiplicação disso, presta atenção. Deixa eu tirar os verdes aqui para não assustar vocês. Ah, é o verde, porra. Ele não quer, tá de sacanagem. Ó. Ai, filha da puta. Bom, aqui tudo bem, eu vou deixar esses verdes aqui. Só que esse aqui eu vou tirar. Esse aqui eu vou tirar. Pera aí. Tá, olha só. Os dois verdes ali em cima e embaixo, vocês concordam que deu, não deu? Não é? Sim ou não? Aí beleza, tá tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó, aqui, cadê o cara? Cadê ele aqui? Y1 de T, Y2 de T. Tá? T, dt. Certo? Agora só, galera, eu estou multiplicando dois caras aqui, ó. Um cara somado com outro, por um cara multiplicado por um cara somado por outro. A mais B vezes C mais D não tem dois termos, eles têm quanto? 4 termos, esse vezes esse, que é igual a esse, beleza. Esse vezes esse, que é igual a esse, beleza, mas também tem esse vezes esse e esse vezes esse, certo? Então isso aqui é igual a isso aqui? Não. Então é não linear. É não linear, ainda bem, né? Eu quero provar não linearidade. Tem uma forma diferente de provar não linearidade mais fácil? Putz, tem. Tem. Foi mal de eu não ter falado para vocês. Tem. Tem. Vamos pegar aqui os exemplos. Olha só. Acho que eu voltei aqui. Cara, eu tô falando, ó. Opa, bota o despertador aí. Olha só, presta atenção. Olha aqui. Tem uma forma de descobrir a linearidade. Olha só. Primeiro, antes de falar sobre isso, pergunta aqui para vocês. Antes de falar sobre isso. Isso aqui, sinal qualquer. É igual a isso aqui? Acho que não. Acho que não é forte. Acho que não, não vou ficar em cima do muro. Acho que não, né? Podia ter falado acho que sim também, que não ia dar diferença nenhuma, né? Presta atenção, lê o que está do lado esquerdo. Lê. É o resultado da derivada ao quadrado. Exatamente, é o resultado da derivada ao quadrado. E qual é o do lado direito? É a segunda derivada. Pronto, não é igual. Concordam comigo que não é igual? Viram que não é igual? Olha só, ok? Eu acho que não, né? Ok? Legal. Isso vale para qualquer coisa, certo? Se eu colocar aqui N, vale, tá? Ok? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou dar para vocês um negócio chamado de ordem, né? Olha só, ordem do sinal, digamos assim, ou ordem da função, tá certo? Então o que vai acontecer? Os sistemas serão lineares quando a ordem de todos os elementos do sistema for 1, certo? De todos os elementos for 1, tá? Ordem
de x de t, de y de t, de qualquer coisa, vai ser sempre igual a 1. Ordem de constante é igual a 0. Porque olha só, você tem que elevar a... Quando aparece uma constante, não é quando você tem alguma coisa elevada a 0, que aparece um 1 ou qualquer coisa assim, então ordem de constante é igual a 0. Então olha só, para o sistema ser linear, a ordem de todos os componentes do sistema tem que ser 1, tá? Deixa eu mostrar outra coisa. dy de t, dt, né, é equivalente a d2 de y de t, dt2, que é equivalente a dn de y de t, dtn, e todos eles têm ordem 1. Todos eles têm ordem 1. Tá? Oi? Não, a constante, aí é somando, a ordem é 0, vai aparecer uma ordem 0 no sistema. Aí não é linear, exatamente. Ou seja, tem uma constante somando, tem uma ordem 0, não tem? Já não é, esse aqui já não é linear. Esse aqui, ó, ordem 1 e ordem 1. É linear? Linear? Não pode ser. Pode. Pode. Quer ver como é que é? É só você pegar a derivada. Não é dy de t, vou botar aqui já direto. Não é isso aqui? Sei lá, 3y1, não é mais ou menos assim. Não é? x1, não é? Vamos pegar o 2 agora. x2 eu mostrei isso, não é? Agora pega o x1 mais x2. Mostrei isso, cara. Vai aparecer dy mais y2. Três y mais y2. Isso que eu estou escrevendo rápido. Isso aqui é igual a isso. É porque não seria igual a uma constante que é o que a gente falou que daí. Aí exatamente, aí justamente, aí é a letra A. E aqui tem ordem 0. Ordem 0. Certo? Ordem 0. Exatamente, olha aqui vai ser o quê? Ordem 1, ordem 1, ordem 1, beleza. Aqui, ordem 1 e ordem 1. E esse cara aqui, não interessa, isso aqui é uma coisa que está multiplicando o sinal. Vocês estão entendendo? Essas coisas que estão aqui não interessam para a linearidade. O que está linear tem a ver com o sinal, não tem a ver com o que multiplica ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Para o sinal, digamos assim, isso aqui é variável com o tempo. Mas para o sinal, isso aqui é como se fosse uma constante. Isso e isso aqui, apesar de ter um T ali. Tá? Isso não é um sinal, isso é um T2. Não é um sinal Y de T2. Está entendendo? Y2 de T que seria. E aqui? Olha só, qual é a ordem que está aqui? Ordem 1. Qual é a ordem que está aqui? Ordem 1. Soma as duas ordens. Você está multiplicando, você vai somar as duas ordens, como se fosse um E elevado. Vai dar ordem quanto? Não, 1 mais 1 dá 1? Dá 2. Isso é linear? Não. Também poderia ser outro exemplo. Quer ver quando sempre vai dar não linear? Você está multiplicando, você soma as ordens. Exatamente, quando você está multiplicando, você soma as ordens. Aliás, olha só, quem é x2 de t? Não é x2 de t? Qual é a ordem de x2 de t? Não é x de t vezes x de t? Qual é a ordem de x de t? É 1. Qual é a ordem de x de t? É 1. Qual é a ordem de x2 de t? É 2. Aliás, tá lá, né, filho? Tá lá, x ao quadrado. X ao quadrado vai dar alguma coisa linear? Não pode. Ah, mas tem um t ao quadrado aqui. Não interessa, não é o sinal. Vocês têm que entender o seguinte, linearidade tem a ver com o sinal. A variável aqui é como se a variável aqui não fosse o t. É como se a variável fosse o x de t. E como o y fosse o y de t. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É o x e o y. Entenderam o que eu estou falando? Então, se tem um t fora, não interessa. Interessa para outras coisas que a gente já viu na aula passada. Interessa para variância no tempo e invariância no tempo. Mas para linearidade não interessa. Então isso aqui é linear, ok. Isso aqui é linear, ok. Isso aqui é não linear. E isso aqui é não linear. Tá?
E é muito mais fácil enxergar a linearidade dessa forma, tá? Principalmente quando tem derivada. Aí eu pergunto, e o professor é foda, né? E se fosse assim, ó, seno de y de t é igual a x de t. Isso aqui é uma relação linear ou não linear? Pô, peguei pesado agora, hein? Hein? Essa é não linear ou linear? Pensa bem. Galera, coloca sempre a aditividade, resolve sempre. Coloca y1, x1. É que nesse caso não dá para ver ordem, tá? Ok? Né? O que vai acontecer aqui? Olha só. Se botar x1 não vai ser y1? Se botar x2 não vai ser y2? Agora, seno de y1 mais y2 é igual a seno de y1 mais seno de y2? Não, certo? Certo? Então é o que? Não linear. E se fosse e elevado a x1 é igual a y1 de t? Linear ou não linear? E elevado a x1 elevado a x2 tem que ser a mesma coisa de e elevado a x1 mais x2, né? É? Não. Não é. Multiplicação poderia, né? E elevado a x1 vezes e elevado a x2 dá e elevado a x1 mais x2, mas não é multiplicação, é soma, certo? Não é linear, estão vendo isso? Então não adianta, decorei ordem, ia chegar na prova, vou acertar tudo. Não, eu posso colocar um e elevado, eu posso colocar um seno, eu posso colocar um logaritmo neperiano, certo? Eu posso colocar um 1 sobre x. Qual é a ordem de 1 sobre x? De t. Hein? Qual é a ordem? Calma. É menos 1, exatamente. A ordem é menos 1. Se x é ordem 1, a ordem é menos 1. Se você misturar o 1 sobre x na equação, já vai dar o quê? Não linear. Estão entendendo o que eu estou falando? O seno é como se você acrescentasse uma ordem. Seno de alguma coisa. A ordem já é 1. Quando você coloca seno, né, vai ser uma ordem diferente de 1. Vocês estão entendendo? A mesma coisa com e elevado, certo? Um e elevado, quando eu botei e elevado, galera, só porque eu quis, podia ser 2 elevado a x, né? Podia ser, só não podia ser, como é que é? E elevado a log neperiano, que aí é a própria coisa, aí complica, aí é sacanagem com o aluno, né? Vocês nem lembram disso, né? Tá certo? Porque o que é um log neperiano de alguma coisa? Por que isso? Quem é neperiano? Né? Quem é isso? Né? É o valor que você tem que elevar o e, né? Para dar, ok? Alguma coisa. Concordam comigo? Não é isso? Log neperiano de x. Né? Então, se você botar e elevado a log neperiano de alguma coisa, é a própria alguma coisa. Concordam comigo? Tá? A gente faz isso às vezes. É que a gente faz isso. A pessoa sacana faz isso. Né? Vamos lá. Mas entenderam a nova forma de entender linearidade? Certo? Outra coisa que a gente viu na aula passada também. Sistemas variantes e invariantes. Aí é fácil, né? Assim, tipo, o que é que tem que acontecer para ser invariante? Eu já falei, pela definição você mata isso, mas é difícil de ver de vez em quando. Então eu dou umas dicas, né? Como assim pela definição? Porque quando o sistema é invariante, o que é que acontece? Você pode... O que é um sistema invariante no tempo? O desenho aqui mostra, né? Deixa eu apagar todo mundo aqui e fazer o desenho, né? O desenho mostra isso aqui, ó. Ele fala, olha, se você tem aqui, né, uma entrada, que é essa aqui. Aí você tem essa saída. E aí você desloca a entrada, a saída tem que ser exatamente igual a que você já tinha, só que deslocada igualzinho. O que seria uma coisa variante no tempo? Ele faria isso, ó. Ele colocaria uma entrada e colocaria a saída. Colocaria a mesma entrada e a saída seria isso. É igual? Não, mas ela está deslocada. Não interessa. Ela está deslocada do mesmo instante? Tá. Mas ela é igual à saída anterior? Não. Então isso é o quê? Variante no tempo. Certo? Uma outra forma de enxergar isso é por diagrama de blocos, que é isso aqui, ó. Você tem, né, uma entrada e você tem uma saída. Aí você desloca a saída. Seria
basicamente isso aqui, ó. Tem uma entrada e tem uma saída, você desloca a saída. Se você deslocar a saída, você vai ter exatamente uma coisa aqui, ó. Certo? Ok? Tentei fazer mais ou menos igual, certo? Beleza. Isso aqui, ó, entrada, saída, a saída deslocada. E aqui você tem a entrada deslocada e aí você tem a saída. Se esse verde for igual a esse vermelho, e desculpa, eu apertei aqui, sumiu, né, mas se esse verde, né, for igual ao vermelho no mesmo ponto, e vocês estão vendo o que está acontecendo? Você tem uma coisa que é invariante no tempo. Qualquer coisa diferente é variante, né? Então eu falo, como é que você vai descobrir? Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, né? O que acontece? Ele é linear? Esse primeiro? Linear, ele é linear? Esse aqui é linear? Não. Tem uma coisa de ordem zero aqui, certo? Tem uma constante. Então não é linear. Beleza, não linear. Mas ele é variante no tempo ou ele é invariante no tempo? Ele é invariante no tempo. Por quê? O que esse sistema faz? Ele pega, né, a sua entrada e multiplica por 3 e soma 2, não é isso? Então ele vai pegar uma entrada, x de t, vai multiplicar por 3 e vai somar com 2. Vai sair 3x de t mais 2. Se eu quiser deslocar isso aqui, o que vai acontecer? Vai ser um 3x de t menos um t grande mais 2. Concordam comigo? É o deslocamento. Por que não mexeu no 2? Não mexi no 2 porque o 2 não tem função do tempo. Concordam comigo? Legal? Até poderia deslocar. Teoricamente, porque eu desloquei, só que 2 é de menos infinito é mais infinito, né? Então continua sendo 2. Concordam comigo? Qualquer que seja. Deslocar o 2 é pegar isso aqui, que é uma reta paralela. Deslocar mesmo, para a direita. Continua sendo a mesma reta. Então continua sendo 2. Concordam comigo? 2 é 2 qualquer que seja t. Se você deslocar para a direita, continua sendo 2, pô. Não muda nada. Certo? Porque pega uma reta paralela, desloca para a direita. Continua, ela é infinita, porra. Né? Não, ela deslocou. O infinito ficou agora infinito, menos infinito mais 2, e o infinito ficou mais infinito mais 2. Legal, fala isso com o professor de cálculo. Né? Ok? Então, continua sendo a mesma coisa. Perfeito. Se você pegar agora e fazer diferente, o que você fez aqui então? Você pegou a entrada, teve a saída e deslocou, não é? Agora eu vou fazer diferente. Vou pegar a entrada, x de t. Vou deslocar. Vai ser x de t menos t. Certo? E agora eu vou entrar no sistema. O que ele faz? Não é multiplica por 3 e soma 2? Não é multiplicar por 3 e soma 2? Vai dar 3x de t menos t mais 2. Essas coisas são iguais? São. Tá? São iguais, não são iguais? Agora eu vou fazer uma coisa diferente. Presta atenção. Agora eu vou pegar uma coisa diferente, mais fácil de entender. Ó, eu vou pegar agora e fazer o sistema que é assim, ó. Y de t é igual a tx de t mais 2. Porra, parecidão com o anterior, não é? Não é isso? Não é? Beleza. Então, o que ele faz? Entra o x de t, sai o quê? T, x de t mais 2. Se eu for deslocar isso aqui, o que é deslocar isso aqui? Não é transformar, não é tudo que tem t, colocar t menos t grande, a gente viu isso? Não é? Não é isso que eu tenho que fazer? Então isso aqui vai ficar como? T menos t grande vezes x de t menos t grande mais 2. Tudo bem? Professor, nessa daí, se não tivesse o 2 ali constante. Não, tudo bem, posso tirar o 2. Posso tirar o 2. Não, tudo bem. Pode botar. Eu vou tirar o 2. Perfeito. E 2 não me atrapalha para mostrar isso. Não. Só coloquei porque é o que o sistema faz. Vou botar o 2 aqui. Pronto. Tá? Eu tenho x de t. Faria que, tipo,
A ordem ficasse maior? Não, a ordem já é diferente. Não, do T de T não muda a ordem. T de T não muda a ordem. Ia ficar 1. Continua sendo 1, porque na ordem não depende do que multiplica. Entendi. Entendeu? Não muda a ordem. Ele continua não linear, mas já era não linear. Entendeu? Mas T de T seria linear. Dele x de T seria linear. Por quê? Porque não é o T que dá ordem. O que dá ordem é o x de T, é o y de T, é o z de T, é qualquer coisa do sinal. O sinal é que dá ordem. Se tipo, o invés de T fosse o dx de T, continua sendo ordem 1. Porque continua sendo. Agora, se fosse um dx de T ao quadrado, você está entendendo? Aí a ordem é 2. Porque lá dentro do parênteses a ordem é 1 e você está elevando ao quadrado. Certo? É fácil, é como se fosse um expoente. Está entendendo o que eu estou falando? Como se fosse um expoente. E aqui é mesmo, ó, isso aqui não é ordem 0, é o expoente. Qual é a ordem do x de T aqui? 0. Só que aqui o dy de T dt, aqui teoricamente não tem expoente nenhum. É uma derivada. Mas é como se fosse ordem 1. Certo? É isso que eu estou falando. Tá? Beleza. Entendeu o que eu estou falando? Sim, isso aqui foi o deslocamento da saída. Certo? Agora eu vou fazer diferente, que nem eu fiz antes. Se eu entrar com um x de T deslocado, quanto é que vai ser o deslocamento? Só o x de T. Certo? É só o x de T. Só desloquei a entrada. Tá? O que acontece no sistema? Ele multiplica por T e soma 2, não é? No sistema não faz isso. O que o sistema faz? Multiplica por T e soma 2, não é isso? Nós vai ter menos 2, né? Ué, porque eu não... desculpe, menos 2, desculpe, ele tá certo, é 2, vai ter menos T. Desculpe. Aí fica até confuso, né? Você entendeu o que aconteceu agora? Eu só aparece o T menos T grande aqui. Não aparece aqui, estão vendo? Isso é igual a isso? Não. Então, esse é um sistema o quê? Variante. Porque quando você vai... Eu vou explicar como é que aparece sistemas variantes no tempo. Aparece de duas formas. Eu estou lembrando aqui que é o que vai acontecer. É quando você multiplica algum sinal, qualquer sinal, pode ser da entrada, pode ser da saída, não interessa, por uma função do tempo. Como assim? Uma função do tempo. Seno de T. T ao quadrado. T. T é uma função do tempo? É. 2 não é uma função do tempo. 2 é o quê? Constante. Seno de π não é a função do tempo. Mas se for seno de πt? É. Estão vendo o que eu estou falando? Certo? Seno de 1 não é. Seno de 1 sobre t? É. Concordam comigo? Legal? Legal? Fala. Fala. Um pouco fora disso já, mas tem variante e variante. Aqueles primeiros sinais que a gente aprendeu foi operações com sinais. Sim, foi operações com sinais. Se o meu sistema for justamente essa... Aí vai depender, é isso que eu estou falando. Tem a operação do sinal que faz com que ele seja variante no tempo. Vou dar um exemplo. Não, porque tipo assim, o que eu pensei? A gente está vendo se ele é variante ou variante por causa do ponto que ele vai. Mas o que eu estou falando, olha só, a gente está vendo se ele é variante ou invariante usando a definição que foi dada, que é, se eu tenho uma entrada e tenho uma saída, se eu desloco a entrada, a saída será deslocada e ficará igual. É isso que é a definição. O que é que eu estou usando agora para fazer esses cálculos? Eu estou usando o que eu aprendi lá no início, que é deslocamento. É o T menos T grande, concordam comigo? O que é deslocar um sinal? É substituir o T do sinal por T mais ou menos T grande. Se você bota mais T grande, ele anda T grande para a esquerda. Se você coloca menos T grande, ele anda T grande para a direita. Certo? Estou usando isso. O que é que esse sistema faz? Esse aqui. Ele faz o seguinte. Ele pega o sinal y de t, a saída, é o sinal de entrada multiplicado por t mais 2. Certo? Beleza. Aí ele vai lá, a saída deu t vezes x de t mais 2. Esse aqui
eu posso até chamar esse sinal de quem? De um Z de T, concorda comigo? É um Z de T, não é? Se eu deslocar ele, se ele é um Z de T e eu desloco ele, o que é deslocar ele? É pegar esse sinal, certo? Não é o sinal x de T, é o tx de T mais 2, é um outro sinal. E vou colocar tudo que tem T o quê? T menos T. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui tem T? Tem. T menos T. Aqui tem T? Tem. T menos T. Beleza. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o sinal x de T e vou deslocar. Isso aqui vai ser um outro sinal. Esse aqui vai ser um outro sinal. Vou chamar ele de Z de T, por exemplo. Sei lá, um H de T. Certo? E agora eu vou pegar a saída dele. Qual é a saída dele? Não é H de T vezes T mais 2? Só que o H de T é x de T menos T grande, não é? Aí eu substituo. Aí fica T, x de T menos T grande mais 2. E em cima deu T menos T grande, x de T menos T grande mais 2. É igual? Não. Qual é o macete? Se tiver alguma função do tempo multiplicando tanto x quanto y, vai ser. Mas também tem outro caso. Aqui eu estou pensando em coisas que estão agindo no sinal, tá certo? Agindo no sinal, tá legal? Se tiver alguma coisa que está dentro do sinal, quer dizer, a variável do sinal, se eu pegar, por exemplo, um 2t, se eu faço uma compressão, não é? Eu transformo um sinal que é x de t em x de 2t. Isso é variante ou invariante no tempo? Né? Isso é variante ou invariante no tempo? É boa pergunta. Olha só. O que é? Não é isso que eu faço? O que eu estou fazendo? Eu não estou comprimindo o sinal? Não é? Eu pego um x de t, entra x de 2t, não é? Se eu deslocar isso aqui, tem unidades, não é? X de 2t menos t grande? Porque eu estou simplesmente deslocando a saída, não estou... Se deslocar a saída, transformar o que está... A gente não fez isso. A gente não pegou lá o que era t e colocou t menos t grande, não foi isso que a gente fez? Não vai ser isso aqui? X de 2t menos 2t grande? Sim. Sim. Esse é o deslocamento. Esse é o deslocamento. Certo? Agora eu pergunto, se eu deslocar primeiro, o sistema faz o quê? Ele não comprime? Como ele só comprime, ele só faz o quê? Esse sistema, na verdade, o que ele faz é multiplicar o t por 2. Não é isso que ele faz? Então ele vai pegar aqui e vai fazer isso. Ó. O t grande não muda. Porra, o t grande não muda? Não muda. Por quê? Porque é só você fazer isso no papel, galera. Olha só. Faz assim. Seja aqui 0, seja aqui, sei lá, 3 não, 4. Certo? Beleza. Vou entrar no sistema. Vai sair o quê? Vai pro 2. Isso. 0 até 2. Agora eu vou deslocar esse cara T grande unidades. 3 unidades. Tá? Para a direita. Vai começar onde? Vai começar no 3, vai terminar no 5. Certo? Aliás, exatamente, não. Aí é que tem que ver, peraí, desculpa aqui que eu falei aqui, o deslocamento. Não, espera aí que eu vou fazer já. Não, é isso mesmo. Tá? Agora eu vou fazer o contrário. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui. É isso mesmo. Tá? Vai de 0 até 4. Eu vou deslocar ele. Sinal final foi esse, não foi? Não é isso? Beleza, de 3 a 5, não é? Vou pegar esse 4 aqui, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou deslocar ele. 3 unidades para a direita. Ele vai começar onde? Em 3 e vai terminar em 7. Agora eu vou comprimir. Não é? Vou fazer a compressão? Como é que é? Não é 3 não. Não, 1,5 e 3,5. É o mesmo sinal? Não. 1,5 e 3,5, tá certinho. Tem a mesma forma? Tem a mesma forma. Mas é 1,5 e 3,5. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. E não foi isso que eu fiz, eu só não inverti. Eu simplesmente peguei a entrada, não mexi nela e tive uma saída.
desloquei a saída. É isso aqui. Agora peguei a entrada, desloquei a entrada, tive uma saída. Essa é a saída. Isso tem que ser igual a isso se for o quê? Se for invariante. Certo? Ou seja, qualquer coisa que você coloque no T, 2T, 3T, seno de T, E elevado a T, foda-se T. Entendeu? Mas é um T. Desde que você coloque ali qualquer coisa, vai dar o quê? Variante no tempo. Porque você está mexendo no eixo, cara. O eixo só não varia. Vocês concordam comigo? Se qualquer coisa que você mexa no T, você está mexendo no eixo T? 2T, você transformando o eixo T, fazendo o que com esse T? Isso. Se é seno de T, pô, você está criando uma coisa louca. O eixo que é infinito, uma coisa finita. Foda-se. É um seno de T. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá, mas é um eixo, concorda comigo? Na verdade, você está pegando os valores do T e está modificando totalmente. Pô, depois você vai mexer com um deslocamento constante do T, pô. Não dá. Você está entendendo? Não dá. Qualquer função do tempo já transforma ele em um sistema o quê? Variante. Isso mesmo só varia assim se for o T que está dentro da função, né? Se for um 2T, que nem o exemplo anterior, você falou que era tipo... Não, mas aí tem um T fora, né? Aí está multiplicando. Aí não tem problema nenhum. Se for um 2x de T, sem problema. Mas se tiver um x de 2T, cuidado. Certo? Mas se tiver um tx de T, aí também cai na variância. São outros, eu estou falando. Eu estou descobrindo valores variantes. Certo? Variantes. Dá para descobrir também pelo gráfico. Como assim pelo gráfico? Eu posso botar um sistema acontece da seguinte forma: eu entro um cara aqui e sai um cara assim. Aí depois eu coloco assim um cara aqui e sai um cara assim. Variante ou invariante no tempo? Variante, porra. Eu fiz o mesmo cara da anterior, só que eu desloquei, a saída não foi deslocada, ficou uma saída totalmente diferente. Como é que seria invariante? Seria uma coisa assim. Aí beleza, invariante, porque aí ele ficou igualzinho. Concordam comigo? Legal? Certo? Beleza. Então, quais são as duas formas de descobrir variância no tempo e invariância no tempo? Primeiro, se tiver o sinal multiplicado por uma função do tempo. Ou se dentro do parênteses do sinal, a regra é essa, tem uma função do tempo. Função qualquer uma, pode ser, por exemplo, menos t é uma função do tempo? É o inverso, concorda com o inverso? Ok? Faz todo sentido você ter mudança quando você bota menos t, porque olha só, se você coloca menos t no final, você inverteu a saída, depois deslocou. Se você inverteu a entrada e depois deslocou, é uma coisa totalmente diferente. Concorda comigo? Estou entendendo o que eu estou falando? Então é totalmente diferente, tá? Então, descobrimos aí as duas formas para você descobrir variância no tempo. Então você olha aqui, por exemplo, aqui ó, vou olhando direto aqui ó, variante no tempo, tem um T2 aqui. E se não fosse suficiente, tem também o que? Um 2T aqui. Mas é 2T mais 3. Não interessa, se fosse 3 tudo bem, mas é 2T mais 3. Só T mais 3. Aqui é uma função, se fosse o T mais 3 também seria problema. O problema aqui só não é variante quando o que está aqui é uma constante. Tá? Legal. Agora tem sistemas instantâneos e sistemas dinâmicos. O que é isso? Né? Sistema instantâneo, galera, é aquele que a saída só depende, né, da entrada naquele ponto da entrada. Como assim? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um sistema assim, ó, x de t é igual, entra x de t e sai 2x de t, né? Então nesse caso é um sistema instantâneo. Por quê? Porque só depende, instantâneo, né? Só depende do instante t. Então o que vai acontecer, por exemplo? Entra x de t e sai seno de x de t. Também estranho, mas tudo bem. Não é linear, mas o primeiro é linear e instantâneo. Agora, se pegar, por exemplo, um x de t e sair 2x de t mais x de t menos 1.
É só você ver o seguinte, ó, pega em qualquer ponto do tempo aqui. Vamos supor que seja no tempo 2 segundos. A saída vai depender do tempo 2 segundos, mas também vai depender da entrada no tempo... Aqui deu um traço aqui total. Mas também vai depender da entrada em que tempo? 2 menos 1, o que é? 1. É num outro tempo, estão vendo o que está aparecendo? Certo? É num outro tempo. E aí o que acontece? Né? Você tem um sistema que é um sistema que depende, digamos, de 2 tempos diferentes, não só do presente. Cuidado que depender de 2 tempos não quer dizer que ele pode ser, que ele sempre é dinâmico, né? Mas a princípio sim, tá? Dinâmico depende de mais de um tempo, certo? Não depende só de um valor. Então, se fosse, por exemplo, x de t menos 1 igual a 2x de t menos 1, tudo bem, certo? Não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque simplesmente você só deslocou a porra do sistema, não tem nenhuma diferença, você está entendendo? São iguais. É que tem gente que fica guardando que quando tem t, só t é instantâneo. Ou pode ter t menos 1 que vai continuar sendo instantâneo. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando, né? Se nada for t, se for t, é instantâneo. Sim. Se for t e t menos ou t mais ou qualquer coisa desse tipo, sim. É dinâmico. Exatamente. Tem que ser igual. Tem que ser exatamente igual, tá? Dinâmico é a maioria dos sistemas que a gente vai trabalhar são sistemas dinâmicos, tá? Não depende só do presente, tá certo? E tem sistema causal e não causal. Peraí, o que é isso, causal e não causal? Causal é um sistema instantâneo, ou seja, depende, ou seja, se é instantâneo é causal, tá? Mas causal também pode ser um sistema que depende de coisas do passado, não pode depender do futuro, que aliás, ainda bem, né? Não vamos trabalhar com sistemas não causais, né? Porque se a saída de um sistema depende de uma coisa que ainda não aconteceu, é foda, aí é foda, é que nem um sistema adivinho, né? O sistema adivinho, ele depende de uma coisa que não aconteceu, ele está o quê? Adivinhando, ele vai sempre acertar? Não, porra, né? Se ele sempre acertar, me apresenta esse cara, porra, né? Eu quero saber quanto é que vai ser os números da Mega Sena daqui a um mês, né? Porém, aí você fala, então o sistema adivinho não é usado, não é possível. É claro que é possível, é só você deslocar um sistema que é adivinho, de maneira que o tempo que você desloque seja o tempo da adivinhação. É que nem aquele exemplo que eu falei para vocês na aula passada. Se você pegar, né, um sistema que pega o adivinho lá, o profeta, qual vai ser o número da Mega Sena do mês que vem? Aí ele fala assim para você, me dá um tempo para pensar. Dá um mês. Aí ele fala, quanto tempo? Um mês. Porra, é óbvio que ele vai te dar o sistema, né? Então, se você deslocar o sistema, ou seja, se você adiar o sistema a gente chama de, o sistema adivinha, a gente chama de antecipativo, é chamado também de não causal, tá? Não causal, né? Então, por exemplo, os sistemas que a gente trabalha, né, a gente supõe que eles são todos causais, então nem interessa muito o que vai acontecer no futuro, interessa o que já aconteceu e o que vai lá, ele depende só de valores do presente e do passado, é isso que a gente fala, certo? Então, cuidado, porque, por exemplo, o cara coloca assim, ó, você pega um sistema assim, quer ver? X de t, sistema inversor, é igual a x, até melhor, vamos fazer um desse aqui, ó. O que esse sistema faz? Entra x de t e sai x de t mais x de menos t sobre 2. O que esse sistema faz? Vocês lembram disso? Dei na aula passada. Fez na aula de hoje, parte par, não é isso que ele faz? É um sistema que faz a parte par de um sinal, não é isso? Aí ele pergunta, isso aqui é um sistema causal? Aí o cara pensa assim, deixa eu ver, no tempo 0, ele depende de 0, beleza, então depende de 0. No tempo 1, né, ele depende de 1 e depende de menos 1, beleza, causal. No tempo 2, ele depende de 2 e depende de menos 2. Aí você fala, causal. É causal?
Parece ser causal, não parece? Parece. Né? Parece que sim. Como é que é? Acho que sim. Acho que sim. Mas será que é? Acho que não. Né? Acho que não. Por que não? Por que não? Não, ele não é causal. É fácil. Pega o valor negativo. Aí vai ficar valendo. Ele vai depender do valor negativo, não é isso? De menos 2, mas vai depender também de quem? De mais 2, não é isso? Ele vai pegar o valor em menos 2, que é aquele valor que você está pegando, mas está pegando um valor aonde? Lá em mais 2. Não está pegando? Não é no futuro? Então é não causal. Esse é pegadinha, né? Pegadinha. Tem exercício do livro que é assim, é pegadinha. O cara, eu sempre falo para os alunos, vai testando os valores para ver se é causal ou não causal. Testa 1, testa 0, etc. Aí o cara esquece de deixar os valores negativos, entendeu? Não se esqueçam dos valores negativos. A saída só depende do presente ou do passado, tá? Do presente ou do passado. Não depende do futuro. Entendeu? Entendeu? Legal? Se você desloca alguma coisa para a direita, né, o sistema faz, ele só depende do presente e do passado. A coisa já está lá, ela vai deslocar para a direita. A saída só vai depender do presente e do passado. Concorda comigo? Né? Mas se você desloca para a esquerda, aí teoricamente não, porque você está deslocando do futuro, porque você está pegando coisa que está lá e está vindo para cá. Entendeu o que eu estou falando? É só você imaginar o número, né? O número, se eu desloco para a esquerda aqui, o valor que vai sair aqui vai depender do número que está lá no instante 3. Eu estou antecipando, concorda? Por isso que chama antecipar, adiantar. E por isso que chama não causal de antecipativo. Entendeu o que eu estou falando? Não causal de antecipativo. Se você antecipa coisas, você está sendo não causal, né? Não gosto desse nome, mas os nomes deveriam ser o quê? Um sistema físico, né? E o outro sistema, que é o não causal, em antecipativo, certo? Fica muito melhor de você até associar isso. Não se preocupe que essas definições todas vão estar na prova. Só que a definição em si não ajuda, você tem que saber usar no exercício, tá? Quase todos os sistemas que nós interessamos, que nós vamos trabalhar, são sistemas causais, tá certo? Então ele não existe normalmente para tempos negativos. Por que ele não existe para tempos negativos? Porque se ele é um sistema causal. Justamente porque para tempos negativos você ainda não fez nada. Para tempos negativos, para ele existir em tempos negativos, você já tinha que ter acontecido alguma coisa. Você concorda comigo? Não é isso? Para ele existir, aí ele seria causal. Desculpa, não causal, porque ele tem passado. Né? Como é que você faz? Você faz isso aqui, né? Você puxa o sistema para cá, né? Tá certo? É legal, você desloca para aqui, ó. Um sistema desse aqui é um sistema. Esse aqui é um causal, esse aqui é um não causal, né? Mas olha só, se você fizer com que o tempo, né? Você faz isso aqui, ó, né? Você desloca para a direita, você atrasa o sistema, concorda comigo? Deslocar o eixo para a esquerda é a mesma coisa que deslocar esse quadrado aqui para a direita, fazer isso aqui, concorda comigo? Ou seja, você transforma um sistema que é não causal num causal. O não causal sempre vai ter zeros aqui, ó, tá certo? Por que sempre vai ter zeros aqui? Porque ele não pode depender do futuro. Se você está começando agora o seu sistema e ele já existiu, se ele já tinha passado, ele é não causal, porra. Se ele já tinha passado, ele é não causal. Se ele já tinha passado, é porque aconteceu alguma coisa, né, no futuro, porque, entendeu? Ele já tem saída, só se deslocar que vai aparecer. Todo sistema que existe para t menor do que zero vai ser não causal, entendeu? Né? Ele está pegando, eu estou sabendo, né? Se ele tinha passado, ele já sabe o que está acontecendo no futuro, né? Se ele aconteceu, que o zero é agora, entendeu? Se ele já existia, mas aqui a saída já existia, sim, filho. Então esse sistema não causal, você já teve a coisa. Você poderia ter feito isso aqui, não teria problema nenhum. Só que você está analisando o sistema agora, né? É outra dica também. Bom, sistemas de tempo contínuo e discreto, não tem nem o que falar, isso é ridículo, tá? Sistema analógico e digital, não tem nem o que falar, depende dos sinais. A gente até falou, tem a ver com os sinais. Sistemas inversíveis e não inversíveis é importante, só que a gente só vai trabalhar com sistemas inversíveis, né? Não é importante para o nosso curso de sinais, é importante lá em sistemas de controle, tá? Quando vocês estiverem trabalhando em sistemas de controle. Não sei nem se vocês vão chegar lá,
que é controle multivariável. Não é isso. Ziquei. Não é isso. Não sei se vocês vão chegar nesse assunto em sistemas de controle. Me expressei mal. Todos vocês vão chegar em sistema de controle. Até porque dependência está aí para isso mesmo. Ok? Todos vocês vão chegar em sistema de controle. Mas o que acontece? É que sistema de controle tem um ponto em que você é o controle moderno, tipo, é o controle clássico, que é o que vocês vão ver com certeza, e tem um controle moderno. No controle moderno, você tem umas matrizes. E para você saber, por exemplo, se o sistema é possível, não é impossível, qualquer coisa, tem que ter inversão. Aí vocês vão ter inversão de matriz, coisa que eu até dei aí no curso de matemática para engenharia, depois eu passo o link para vocês assistirem se quiserem, tá? E sistema estável e instável, esse é importante pra cacete. Esse é importante. Você não quer que o seu sistema seja o quê? Instável. Certo? O que é um sistema estável? É que se você colocar uma entrada qualquer que seja estável, a entrada tem que ser estável. Se você coloca uma entrada que é instável num sistema estável, a saída pode ser instável, pô. Ora, né? Cara, você bota uma entrada infinita num sistema 2 vezes x, por exemplo. O sistema é, entra x de t e sai 2x de t. Esse sistema é estável. Se a entrada é estável, porra, ela é limitada. Ela não tende a infinito. O que é uma entrada estável? A gente chama de limitada. O pessoal chama de BI, Bounded Input. BI, BO, Bounded Output. A estabilidade é BIBO. BIBO quer dizer estabilidade, que a gente está trabalhando aqui, é uma estabilidade aqui, ó, BIBO. Bounded Input, Bounded Output. Ou seja, se a entrada for limitada, a saída é limitada, tá? Então, x de t é limitado? É, não chega num determinado valor. Se x de t é limitado, 2x de t é limitado? Claro que é, porra. Só multipliquei por 2. Se eu estou falando que o x de t é limitado, é porque ele chega, mas o limite do 2x de t é maior. Não interessa, é limitado. Agora eu pego um sistema assim, ó, x de t, e sai 1 sobre x de t menos 1. É limitado? É um sistema estável? Não! Vou explicar. Seja x de t o sinal 1. Seja x de t o sinal 1. É limitado? O sinal 1 é limitado? É. É limitado por quem? Por 1, por 2, por 3, por 4, por qualquer valor que você queira. Certo? Porém, o sinal x de t é um sinal limitado em 1. Concordam comigo? Legal. Bota do lado direito o x de t igual a 1. Quanto é que vai dar? 0. Aqui embaixo, 1 sobre 0 é o quê? Limite. Existe? Não. Aliás, outro dia eu senti um desconforto no professor de cálculo. Ele mandou assim: qual é o limite de uma coisa lá que dava infinito? Não existe limite infinito, né? Entendeu? Mas você perguntou se é o limite, então tem que escrever que não existe, teoricamente. Mas teoricamente ele estava pedindo qual era o limite, tinha que dar um resultado. Ele botou lá no solutions menos infinito. Menos infinito não é limite, filho, né? É verdade, né? Não é. Bom, não é. Entendeu? Então é limitado o 1 sobre 0 aqui? Não. Então esse sistema aqui, galera, é um sistema o quê? Instável. Agora olha que professor filho da puta. Olha que professor filho da puta. Presta atenção num professor filho da puta. Olha só. Não era isso que eu queria. Tudo bem, bota assim. Isso aqui é limitado? Hein? Ou menor do que menos 1. Concorda comigo? Então vai ser limitado, beleza. Mas entendeu o que eu estou falando? Então tomem cuidado, certo? Tomem cuidado que tem que analisar caso a caso, certo? Isso é importante, tá? Esse é importante. Era a última coisa que a gente tinha que ver mesmo, tá? O que a gente vai fazer agora na aula que vem? Que será, no caso de vocês, na quinta-feira que vem, porque quarta-feira que vem
estaremos todos torcendo para a seleção feminina de futebol, certo? Torcendo, né? Que horas é a porra do jogo? 7 horas. Torcendo para o despertador não tocar. Ok? Porque eu estarei dormindo com certeza. Entendeu? Então, quinta-feira que vem veremos exercícios. Legal? Beleza. Ainda bem que você fez essa revisão da última aula, porque uma hora eu tive que ir no compromisso, né? Aí eu falei, pô, vou na outra aula, né?